capítulo 12, verso 1 diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, de tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E Abrão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E Abrão levou consigo sua mulher Sarai, e Ló seu sobrinho, e todos os seus bens que havia adquirido, e as pessoas que ele adquiriram em Harã. E saíram para ir para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém? Você pode sentar adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nós sabemos que Abrão é um homem que Deus escolheu para que dele fosse formado uma grande nação. A palavra do Senhor diz que Abrão vai ter um contato com Deus verdadeiro, como já foi dito na noite de ontem, aonde Abrão conhecia o Deus de madeira, o Deus de ferro, o Deus de bronze, o Deus de barro, Deus que está registrado no Salmo de número 115. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem ouvidos, mas não ouve. E som nenhum sai da sua garganta. Eram os deuses que Abrão conhecia. A Bíblia diz que se apresenta um Deus a Abrão, o Deus ao qual eu sirvo e o Deus ao qual você serve também. O Deus que tem pé e anda. A Bíblia diz que os discípulos estão dentro de uma embarcação, o vento era ao contrário, de repente esse Deus se apresenta a eles, caminhando por cima das águas. O Deus que se apresentou a Abrão é o Deus que tem olhos e vê, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os seus olhos são como chamas de fogo. Registrado está que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, contemplando os bons e os maus em toda a terra. O Deus que se apresentou a Abrão é o Deus que tem mão. Certa feita, ele desce do monte, apresenta-se a ele um leproso, olha para Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero. Estende a mão, toca no leproso e ele é purificado. O Deus que se apresentou a Abrão é um Deus que tem ouvido e ouve. Isaías disse que os meus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir. Então o Deus que se apresentou a Abrão é o Deus verdadeiro. Ele se apresenta a Abrão e faz promessa. Quem é que não gosta de promessa? Quem é que não gosta de receber promessa e de viver as promessas de Deus? Deus olha para Abrão e libera uma palavra dizendo: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terra boa e larga, terra boa e larga, terra boa e larga. A Bíblia diz que Deus faz
faz uma promessa a Abrão dizendo: vai, porque eu farei de ti pai de uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome. Deus está olhando para Abrão dizendo: tu vai ser famoso, tu vai ser conhecido em toda a face da terra. E tem mais, Abrão: todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da tua pessoa. Se você ouvir a minha voz, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Também eu amaldiçoarei quem for que te amaldiçoar. O que eu acho interessante que Abrão, ele está morando em uma terra boa. Abrão está morando em uma terra que é regada por águas, lugar ambiente perfeito para pastorear o seu gado. Mas o que chama a atenção de Abrão não é a terra boa e larga. O que chama a atenção de Abrão não é fazer o seu nome abençoado ou famoso, mas o que chama a atenção de Abrão é que Deus diz: farei de ti pai de uma grande nação. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Sarai, sua esposa, é estéril. Sarai está, louvado seja o nome do Senhor, com a sua madre cerrada. Ela não gera, não acontece nada. Aí Deus apresenta para ele dizendo: se você se levantar e se você ir, eu farei de ti pai de uma grande nação. Sabe o que Deus estava dizendo para Abrão? Eu vou fazer o impossível na sua vida. Pastor, não me entendi. Aquilo que é possível, Deus vai deixar você fazer. Sabe o que é possível, Gabriel? É possível um homem abrir uma empresa e ser bem sucedido. É possível um homem conseguir o carro do sonho, a casa do sonho. Mas Deus entra dentro da casa de Abrão e está dizendo: se você se levantar, eu vou fazer o impossível. Eu vou fazer o impossível. Eu vou fazer o impossível pela sua. Deus se apresenta a Abrão e diz: se você se colocar de pé e obedecer a minha voz, eu faço o impossível. Existem dois tipos de promessa: a promessa condicional e a promessa incondicional. A promessa que Deus está dizendo para Abraão é uma promessa condicional. Ele está dizendo: se tu for, eu faço. Se tu se levantar, eu opero. Se você marchar, eu abro a porta. Se você ir, eu te dou filho. Deus está dizendo: existe uma condição. E aqui eu vejo muitas pessoas frustradas debaixo de uma promessa incondicional. Por quê? Porque o profeta profetiza, passa ano, entra ano e nada acontece. Aí ele olha e diz: não é homem de Deus, não é mulher de Deus, porque profetizou e não se cumpriu. Mas o grandão está na casa e está dizendo: existem promessas que são condicionadas. Certa feita, uma profetisa profetizou no meio da igreja, olhou para a irmã e disse: prepara, porque eu vou abrir a porta de emprego para você. Passou 3 meses, nada se cumpriu. Aquela irmã ficou zangada, foi até o pastor e disse: pastor, irmã fulana de tal é mulher de Deus? O pastor olhou para ela e disse: pensa numa mulher de Deus? Ela disse: pensei. Multiplica por 1000. Ela disse: multipliquei. É a irmã fulana, mulher de Deus. Ah, é? E por quê? Tem 3 meses que ela profetizou e disse que Deus ia abrir a porta de emprego e nada aconteceu. O pastor olhou para ela e disse: você entregou quantos currículos? Ela disse: nenhum. Ele olhou para ela e disse: infeliz, tu não vai ser empregada nunca. Porque existem promessas que são condicionadas. O grandão está na casa e está falando para alguém aqui: desde quando você se entende por gente, eu estou te prometendo algo, ainda não aconteceu, porque você ainda não se levantou diante da presença de Deus. Então Deus está olhando para Abraão e está dizendo: se levante, vai e eu serei contigo. Promessa condicionada: levanta-se, vai e eu serei contigo. Tu serás pai de uma grande nação. Abraão vai. A Bíblia diz que Abraão começa a percorrer essa chamada. Como está no texto, vem Ló, seu sobrinho, que não era projeto de Deus, mas ele entra na bagagem. E a Bíblia diz que Abraão vai. E logo no início desta caminhada, Abraão
vai atravessar por alguns obstáculos, ou atravessar alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que Abraão vai enfrentar é uma grande fome que está sobre a face da terra. Aí a Bíblia diz que Abraão desce até o Egito por causa da fome. Porque às vezes a gente diz, Deus prometeu. Mas não é porque Deus prometeu que não vai ser difícil. Não é porque Deus prometeu que as coisas vai ser fácil. Não é porque Deus falou que Ele vai te entregar tudo de mão beijada. O grandão está na casa e está falando a alguém aqui nessa noite. A promessa está de pé, mas não vai ser fácil. Vai ter empecilho, vai ter prova, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tempestade, vai ter levante, vai ter calúnia, vai ter gigante, vai ter provação, vai ter dificuldade, mas o grandão está na casa e está dizendo a promessa, a promessa, a promessa, a promessa está de pé. Então não é porque Deus prometeu que vai ser fácil, viu? Não é porque Deus disse que vai ser tudo fácil. Não, Ele está presente nessa reunião e está dizendo que tem provação, tem dificuldade, mas vai valer a pena. Oh glória. Sai lá de Brasília para profetizar, nem que seja para uma alma. O grandão está na casa e está dizendo, vai valer a pena. Ele passa pelo processo da fome, vai para o Egito. Coisa linda é que lá no Egito, Deus vai prosperar Abraão. Num tempo de crise, Deus vai prosperar Abraão. Aleluia. Nós estamos vivendo dias de crise, mas nós estamos em Cristo. Estamos vivendo dias de dificuldade, mas nós estamos firmados no Senhor dos Exércitos. Como foi dito ontem, eu vou dizer de novo, irmão, porque no meio desta pandemia, crente comprou carro, comprou casa, está prosperando diante da presença de Deus. Às vezes a gente fala que está no vale, é só um jargão. Estou passando pelo deserto, estou passando pela prova, como diz o meu amigo pastor Gabriel Bezerra. Olha o sapato que ele está calçado hoje, irmão. Se ele vender, paga a minha dívida, a tua dívida, e eu e você vive do resto. O homem está abençoado. Então Deus prospera Abraão no meio da crise. Abraão vai passar pelo segundo processo. Na sua caminhada, a Bíblia diz que a contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. A briga entre os pastores de Abraão e de Ló. Abraão olha para aquele cenário, chega até o seu sobrinho e diz, não haja contenda entre mim e ti. Nós somos parentes. Não está toda a terra diante de ti? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Coisa linda, irmão. Quem sabe que Deus lhe fez a promessa? Porque quem sabe que está debaixo de uma promessa de Deus, aleluia, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai impedir as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Abraão está olhando e está dizendo, eu estou tranquilo, não tem problema, se tu for para um lado, eu vou para o outro, porque eu tenho certeza naquele que me chamou. Porque o segredo não está na terra, o segredo está naquele que Deus fez a promessa. Alguém está olhando e está dizendo, vai dar errado. Alguém está olhando e está dizendo, não vai prosperar. Mas o grandão está olhando e está dizendo, fica tranquilo, se eu te fiz a promessa vai se cumprir na tua história. Me recordo de um pastor amigo meu, pastoreava uma igreja, Gabriel, abençoada, lotada. Quem é que não quer pastorear uma igreja lotada, fervorosa, com muitos irmãos para ajudar, com muitos obreiros para ajudar? De repente o pastor presidente olhou para ele e disse, meu filho, tu vai agora lá para aquela outra congregação. Não tinha ninguém. Ele ligou para mim de madrugada e disse, pastor, eu estou na prova, porque o pastor presidente me tirou da igreja abençoada, me colocou na igrejinha pequena. Eu olhei para ele e disse, meu filho, tu te lembra quando Deus fez uma promessa para Abraão? E quando Ló escolheu as campinas verdejantes e Abraão foi para o deserto, meu filho, fica tranquilo, rapaz, a promessa está sobre a tua vida. Se tu for para o deserto, Deus vai te abençoar no deserto. Se você for para o vale, Deus vai te abençoar no vale.
Passou alguns dias, Deus começou a prosperar aquele lugar que ele estava, oh glória. Eu vou profetizar nesta manhã. Joga a mão direita para cima, o grandão está na casa e está dizendo: eu vou te abençoar, diz o Senhor. A promessa estava sobre Abraão. Lá olha e diz: eu vou para as campinas, eu vou para pastos verdejantes. Existe um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Tem gente deixando ser levado pela aparência. Tem gente deixando ser levado por aquilo que parece ser certo. Lá olha e diz: é para lá que eu vou. O que resta para Abraão? Só deserto, só montanha. Aí Abraão está olhando, irmão. Quem sabe Abraão olhando, dizendo: rapaz, eu tomei uma atitude meio errada. Deixei as campinas verdejando para lá. Olha o que me sobrou: só poeira, só deserto, só montanha, só teca cheia de pedregulhos. Aí de repente, enquanto ele está olhando para aquela visão que não está muito agradável, Deus fala com ele de novo, dizendo: Abraão, 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 olha só, Abraão, para a pó desta terra, Abraão, assim como é o pó da teca, esse será a tua descendência, Abraão. Deus olha para Abraão e libera uma palavra dizendo: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Sabe qual é o nosso problema, Natália? Deus está falando, a gente está de braço cruzado. Deus está profetizando, a gente está sentado. Mas o grandão está na casa e está dizendo: quanto mais tu marcha, 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 eu te dou. Eu vou profetizar nessa manhã. O grandão está na casa e está dizendo: não te chamei para ficar parado, não te chamei para ficar sentado. Ele está presente na reunião e está dizendo: anda, vai, anda, anda. Eu vou profetizar. Tu vai andar, teu casamento vai andar, teu ministério vai andar, a tua empresa vai andar. Deus está. Aleluia. Deus olha para Abraão e diz: aonde tu colocar, colocou é teu. Colocou é teu. Colocou os pés é teu. Te dou por herança. Abraão continua indo. Lá na frente o texto diz que o seu sobrinho é preso. Abraão se levanta, uma guerra entre 5 reis. Abraão pega 318 homens valentes que andavam consigo e vai para salvar e resgatar o seu sobrinho. Deus coloca a autoridade sobre aqueles homens. Com mão forte e poderosa, Abraão resgata Ló e toda a sua família, a ponto do rei olhar e dizer: leva para ti, Abraão, todo o despojo. Leva para ti, Abraão, o ouro e a prata. E eu acho lindo isso aqui, porque Abraão olha para aquele rei e diz: de forma nenhuma eu não vou levar um centavo, para que depois você diga: enriqueci Abraão. Sabe que Abraão estava dizendo: rapaz, maior é aquele que me fez a promessa. Maior é aquele que me fez a promessa. O texto é o mesmo, então vou pregar do mesmo jeito que Gabriel, porque tem gente dizendo que é só passar um cheque sem fundo, né? É dar uma notinha fria para ser próspero. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, não se venda, rapaz, porque quem te chamou é poderoso para te enriquecer na terra. Abraão olha e diz: não quero nada. Abraão é um homem que Deus levanta com mão poderosa e extraordinária. Alguém que tem contato com Deus, alguém que está vivendo a promessa, alguém que está vivendo milagres extraordinários na presença de Deus. Perceba que Deus está dizendo: onde tu coloca o pé eu te dou. Perceba que o exército de Abraão é forte e poderoso para vencer uma guerra. Perceba que Abraão está enriquecendo em ouro, prata, em gado e tudo. Abraão tem que percorrer pelo menos 1.850 quilômetros para chegar na terra que Deus está falando.
Abraão está debaixo de uma promessa, mas não vai ser fácil galgar e alcançar essa promessa. Ele está passando por luta, por prova e por provações, como qualquer outro. Quando de repente Abraão ele entra para dentro de uma tenda. E dentro daquela tenda, Abraão está decidido a desistir de tudo. Porque Abraão percebeu que ouro ele tem, prata ele tem, um exército ele tem, mas algo que Deus prometeu para ele não se cumpre, não acontece. Ele está com quase 100 anos. Abraão percebe que ele está ficando velho, e olhando para o cenário, parece que Deus está demorando. Olhando para o cenário, já faz 25 anos então que Deus fez a promessa. Quem sabe Abraão está olhando para alguém que está do seu lado e está vendo essa pessoa viver milagre. Abraão está olhando para alguém que está dentro da sua casa e está vendo essa pessoa viver os milagres de Deus. Mas ainda na sua vida não aconteceu. E parece que está demorando. E eu costumo dizer que Deus, irmão, Ele não atrasa e Deus nem adianta. Ele chega na hora certa. Quem sabe alguém que me ouve está dizendo, Deus está demorando. Deus está demorando. Tem gente que mal começou a caminhada e diz, Deus está demorando. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Já fazem 25 anos. Ele entra para dentro da tenda. E dentro da tenda, Abraão está dizendo mais ou menos assim, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Porque existe um momento da nossa vida que é assim, pastora. A vontade é parar, porque o milagre não chega. Parece que Deus está demorando. Tu lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana subia até Siló e a oração de Ana era muito simples. Abre a minha madre. Eu quero gerar. Se não bastasse Deus cerrar a madre de Ana, a Bíblia diz que existia uma mulher que morava dentro da sua casa, que era esposa também do seu marido, que gerava todo ano. Todo ano Penina estava com uma criança no braço. E Ana olhava e nada acontecia. O cenário parece que Deus está demorando. Mas à luz da Bíblia parece que eu vejo Deus olhando para Ana dizendo, Ana, eu estou só caprichando naquilo que eu vou fazer na tua vida. Sabe o que eu acho lindo, Natália? Que toda vez, irmão, porque o que eu queria saber, não tem historiador, não tem doutor, não tem bacharel que possa ligar para mim e dizer, Daniel, eu vou te passar um nome, a lista dos filhos de Penina, não tem. Mas toda vez que eu assumo a tribuna, eu tenho que dizer que o milagre da irmã Ana foi profeta, sacerdote e juiz da presença de Deus. Então eu vou profetizar nessa manhã, ô glória, joga a mão direita para cima, ô glória. O grandão está na casa e está dizendo, fica tranquilo, porque o teu milagre vai virar notícia. 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 Aleluia. Deus não tarda e nem falha. Tem um ditado aí que diz que ele tarda, mas não, ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Eu disse, vou dizer não, os discípulos estão dentro da embarcação. O vento é o contrário. A tempestade está quase rachando o barco no meio. Quem sabe eu estou pregando para alguém que passou pelo quase, né? Pastor, quase morreu, quase, porque Deus chegou na hora. Pastor, minha empresa quase faliu, quase, porque Deus chegou na hora. Pastor, o meu casamento quase, porque Jesus chegou na hora. Ele não atrasa, ele não adianta, ele chega na hora exata, na hora exata, na hora exata, na hora exata. Aleluia. Mas Abraão está lá, dentro da tenda. E tenda aqui fala de algo que limita. Porque tenda é um lugar confortável. A tenda é um lugar tranquilo. A tenda era construída para proteger as pessoas naquela época de um animal peçonhento.
Era o lugar que eles ficavam para passar a noite no deserto. Porque o deserto de dia é frio, é quente. De noite é um frio insuportável. Então a tenda é um lugar confortável. Abrão está lá dentro da tenda e Abrão está triste com Deus, irmão. Aí a Bíblia diz que o Senhor se apresenta dentro da tenda de Abrão. E aqui eu acho algo extraordinário. Porque quem foi dentro da tenda não foi profeta. Quem foi dentro da tenda não foi sacerdote. Quem foi dentro da tenda não foi levita. Quem foi dentro da tenda não foi patriarca. Quem foi dentro da tenda não foi anjo, não foi arcanjo, não foi serafim. Quem foi dentro da tenda não foi, aleluia, Miguel, não foi Gabriel. Quem foi dentro da tenda foi o próprio Deus, oh glória. Porque existe momento, irmão, que não adianta a pastora ir, pastora, é sério, não adianta a pastora ir, não adianta o pastor ir, não adianta a irmã do ciclo de oração ir, não adianta o obreiro ir, não adianta o profeta dos profetas ir, não adianta o revelador das revelações profundas ir, porque existe um momento que tem pessoa que está dentro da tenda, que só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Vou profetizar. Quem sabe na cidade de Palmelo tem alguém que entrou para dentro da tenda e disse: não prego mais, não canto mais, não vou fazer mais a obra, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou entrar dentro da tenda e vou tirar para fora. Deus vai entrar dentro da tenda de alguém. Porque essa tenda está querendo acabar com o teu ministério. Essa tenda está querendo enterrar os sonhos e os projetos que Deus te deu. Eu acho lindo quando Elias tenta fugir de Deus. E a Bíblia diz que ele caminho de um dia pelo deserto. Ele deita debaixo de um pé de zimbro e no ânimo ele perde a morte. Aí o Senhor desce, dá uma chacoalhada nele e diz: Elias, levanta e come. Elias levanta e come, caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele pão e entra para dentro da caverna. Aí quando Elias entra para dentro da caverna, Deus pergunta assim: Elias, o que tu fazes aqui? Se fosse o pastor Gabriel Bezerra procurando Elias, de dentro da porta daquela caverna, Gabriel diria: Elias, o que é que tu está fazendo aí? Se fosse o Rafael procurando Elias, diria: Elias, o que é que tu está fazendo aí? Só que quem está falando com Elias é Deus. Quando Elias entra para dentro da caverna, Deus está perguntando: o que é que tu está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque quando Elias entra para dentro da caverna, Deus já está dentro da caverna dizendo: sai para fora, sai para caverna não é lugar para você, rapaz, então sai. Então quem vai entrar dentro da tenda é Deus. Deus entra dentro da tenda. Pensa comigo, Deus entrando hoje dentro da tua casa. Deus entra dentro da tenda, olha para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, eu te protejo. Abraão, eu sou contigo. Abraão é cabra macho igual o Gideão. Que Gideão disse: se o Senhor é comigo, por que a gente está vivendo essa miséria? Deus entra dentro da tenda de Abraão. Abraão diz: o Senhor é comigo mesmo, é? Cadê a promessa? Porque a única coisa que eu tenho é o Damasceno Eliezer. E o Senhor disse que era das minhas entranhas. E eu não estou vendo filho nenhum aqui. Abraão está revoltado dentro daquela tenda, porque o milagre não aconteceu. E existem pessoas assim. Nós estamos vivendo o século da depressão. Pessoas que estão depressivas porque não conseguiu o emprego do sonho. Está depressivo porque o namoradinho terminou com ela. Aí entra para dentro do quarto, fica depressiva, não quer fazer mais nada da vida, porque está frustrada e entra para dentro de um quarto e diz: ninguém me ama.
Se existe o pior espírito que existe, mas é o espírito da inferioridade. Pessoa que se autodiminui, acha que é um zero à esquerda, aí fica lá dentro do quarto. Ninguém me ama, ninguém liga para mim, ninguém me procura. E essa ladainha. Abrão está lá. Aí Deus olha para ele e diz: eu sou contigo, Abrão. Eu sou o teu escudo, Abrão. Aí deixa eu conjecturar, irmão. Deus pegando na mão de Abrão. Como diz a palavra, é isso que eu te pego pela mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Deus pega na mão de Abrão, Natália, e vai convidando Abrão para sair para fora da tenda. Eu vou profetizar nesta manhã. O grandão está presente nesta reunião, está dizendo: Daniel, eu estou pegando na mão de alguém nessa manhã. O diabo disse: vai morrer dentro de um quarto com depressão, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou pegando na tua mão direita e estou tirando você de fora para fora desta tenda. Ele está presente e está dizendo: vai voltar a sonhar, vai voltar a sorrir, vai voltar a ser feliz na minha presença. Deus pega na mão dele. O primeiro convite é: sai para fora da tenda. Essa tenda, Abrão, está tampando a tua visão. Essa tenda, Abrão, está atrapalhando a minha conexão contigo. Sai para fora. A primeira palavra de ordem de Deus para Abrão é: sai para fora da tenda. O segundo é: olha para o céu. O primeiro convite de Deus é: sai para fora. O segundo é: olha para o alto. A Bíblia diz que a gente precisa continuar seguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se olhar para o homem, para. Se olhar para um homem, desiste. Se olhar para um homem, chuta o pau da barraca. Mas se olhar para ele, 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 para ele. Abrão olha para o céu. Quem é que não se lembra do salmista Davi dizendo: eu olho para o monte. Monte fala de algo grande, algo sólido. Mas ele está dizendo: eu olho para o monte. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Monte aqui fala daquele telefonema que você liga, alguém atende. Rafael, liga para o Rafael. Rafael manda um pix aí de R$1.000. Ele manda, irmão. Quem quiser é só mandar lá para ele hoje. Monte aqui fala daquela porta que você bate, aquela pizzaria mais gostosa de Pires do Rio, e fala: faz uma pizza aí sem queijo, né, pastor? Aí rapidinho está pronta. Monte fala disso. Só que Davi está olhando e está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Porque vai chegar o momento que você vai ligar, alguém não vai atender. Você vai bater, alguém não vai abrir. Aí Deus vai olhar e vai dizer: fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. O teu socorro vem do Senhor. Então o convite de Deus aqui é para Abrão olhar para o céu. E quando a gente olha para o céu, a gente percebe que o nosso milagre está mais próximo do que a gente imagina. Elias está correndo o risco de perder a cabeça. Aí Deus manda Elias se esconder. Tem como se esconder no meio da multidão, né? Para se esconder tem que ir para o meio do mato. Elias entra para o meio do mato. Tem um rio, por nome Querite. E a Bíblia diz que ele está lá na beira do rio, bebendo água do ribeiro. Quem sabe Elias olha para aquele cenário e diz: agora eu vou morrer. Quem sabe ele olha para frente, não vê nada.
Olha para trás, não vê nada. Olha para a direita, não vê nada. Olha para a esquerda, não vê nada. E quem sabe o Espírito Santo olha para Elias e diz: Elias, levanta a cabeça, rapaz. Aí quando Elias levanta a cabeça e olha para o céu, ele contempla que na sua direção vem um corvo voando. E esse corvo vem voando, trazendo pão, trazendo carne, trazendo pão, trazendo carne, trazendo pão, trazendo carne. Quem é que não se lembra do moço de Elias? Ele olha e diz: vai lá e vê. O moço vai a primeira vez, não vê nada. Vai a segunda vez, não vê nada. Vai a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na sétima vez, ele vem vindo. Quem sabe cabisbaixo, meu, porque o que ele viu era coisa pequena, coisa insignificante. Ele olha para o profeta e diz: eu vi. O que tu viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, quem tem discernimento espiritual sabe que Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. O grandão está na casa e está dizendo: ei, levanta a tua cabeça nesta manhã, porque esta pequena mão é o sinal daquilo que vai acontecer. Abrão olha para o céu, rapaz. Olha para o alto. Aí Deus dá a terceira palavra de ordem: conta as estrelas. Abrão olha. 1, 2, 6 horas da tarde, 5.000, 5.001. Deus não dá para contar, não. É estrela demais, Senhor. Aí o Senhor olha e diz: Abrão, assim como é as estrelas do céu, será a tua descendência. Deus está olhando para Abrão e está dizendo: Abrão, quem disse que eu te chamei, rapaz, para ir até a beira do caminho?